Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Monize e eu estou muito feliz, é uma satisfação estar aqui, né, nesta empresa, falando com vocês, com o pessoal da Macron, sobre um assunto que eu gosto muito, que é promoção à saúde. Tá? Então, eu agradeço desde já por vocês terem aberto, a casa, né? E eu agradeço muito pela oportunidade, né, por esse oferecimento da DNA Group, que é seguradora, que fez este evento, né, esse nosso encontro acontecer. Eu agradeço demais essa oportunidade e parabenizo também pela iniciativa. Bom, é, eu sou enfermeira, né? Então eu já estive por aqui, mas para quem ainda não me conheceu, eu sou enfermeira, sou professora universitária, então eu atuo em alguns cursos da área da saúde, não só da enfermagem, e tive aí um bom tempo trabalhando na assistência à saúde em hospitais, grandes hospitais de São Paulo. Então, eu posso dizer que eu vi de perto, né, tanto o cuidado, né, com esses pacientes, né, dessas doenças, então, hipertensão e diabetes, como também as complicações que elas podem gerar. Então, venho aqui falar com propriedade para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar pela hipertensão, porque a hipertensão, ela é, sem dúvida, a doença mais frequente quando a gente fala de doença cardiovascular. Diabetes e hipertensão, elas estão num ranking de doenças crônicas não transmissíveis que se tornaram é, doenças, problemas de saúde pública. Tamanho o número de pessoas que desenvolveram essas doenças nos últimos anos. Tá? Isso, obviamente, vem de uma adoção de hábitos que não existiam antes, né? Então, e também, obviamente, a população envelhecendo, né, se tornando mais velha, acaba também surgindo, né, contribuindo para o aparecimento dessas doenças. Então, antes, quando a gente se preocupava muito mais, quando falava de saúde pública, a gente se preocupava muito com as doenças transmissíveis. Hoje, a gente também se preocupa com elas, mas os momentos, né, os modelos preventivos estão muito vigentes. E a gente vem falar deste, né, deste panorama que são as doenças crônicas não transmissíveis, tá? E a diabetes e a hipertensão são exemplos dessas doenças. Bem, a hipertensão, para entender a hipertensão, a gente precisa entender o que é pressão, né? Porque hiper já dá a ideia de que é algo aumentado, tá? Não é isso mesmo, é a tal da pressão alta. Porém, o que é a pressão arterial, né? O que é a pressão dentro do nosso corpo, que a gente mede lá com aquele aparelhinho do braço? É a força que os vasos sanguíneos recebem do sangue que está passando por ali. Então, conforme o sangue passa, atravessa, imagina uma mangueira e a água passando, né? Conforme ela passa por ali, ela faz uma pressão na parede dos vasos. Essa é a pressão arterial normal. Se tiver algo errado, algo impedindo, diminuindo a passagem daquele sangue, né? Se a gente apertar um pouco a mangueira, o que vai acontecer lá na ponta? Ou ela diminui a saída, né? Se você conseguir apertar completamente, ou ela vai sair mais forte. Sabe quando a gente põe o dedo assim, lá no final, para sair um jato mais forte, né? É o que acontece. Por quê? O coração, que é o tal, que é a torneira, né? Que é quem bombeia, ele vai entender que ele precisa jorrar a coisa com muito mais força para atravessar aquele obstáculo, né? É por isso que a pressão aumenta, por isso que sai a água numa força maior. Tá? A pressão arterial, ela se comporta da mesma maneira. Então, o que pode ter ali obstruindo, por exemplo? Placas de gordura. Tá? Então, já dá para ter uma ideia que, né, da onde vem a pressão arterial aumentada. Né? Então, a hipertensão é isso. Alguma coisa está acontecendo ali, né? Seja nas artérias, seja no sistema cardiovascular, que faz com que essa força sanguínea fique um pouco maior. Bem, toda vez que a gente tem algum, é, é,
algum revés, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça muito forte, ou eu sofri uma perda, ou eu tive um susto muito grande, bati o carro, enfim, a gente fica lá naquele momento de estresse, a perna mole, enfim. Aquele momento, o corpo, ele tenta lidar com aquela situação de estresse, tá bom? Então, ele aumenta a nossa pressão. Isso é normal, é esperado pelo corpo. Mas é uma situação específica, uma situação de dor, uma situação de medo, uma situação de estresse, de pânico, enfim, tá? Ou às vezes até de grande alegria. Mas se esta pressão arterial se mantém num momento de repouso, ela se mantém alterada para mais, quero dizer que a pessoa é hipertensa. Tá? Então, não são medidas isoladas da pressão arterial que vão me dizer que eu sou hipertensa. Não, precisa fazer um exame que a gente chama de mapa, que é aquele aparelho, ele fica, né, com a pessoa durante 24 horas. Então, naquele período todo, vai fazer medidas, né, repetidas, para ver em quais situações daquele dia que a pressão aumentou, tá? Existe um limite, né? Então, é o tal do 12 por 8, né? Que popularmente a gente fala. O profissional de saúde, ele deveria, não é só lá, 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é a medida correta, tá bom? A gente aceita como limítrofe 139 por 89 milímetros de mercúrio. Acima disso, a gente já considera uma pessoa hipertensa, mas veja, naquelas condições que eu falei, né? Porque, por exemplo, outro dia eu tenho enxaqueca, então eu tenho uma dor de cabeça assim que vem aquela crise horrorosa. Naquele momento, eu medi minha pressão. Por que que eu fui fazer isso? Vou explicar. Porque eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo tonta, né? Coisa que não acontecia, não acontece frequentemente nas minhas dores. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se não baixou essa pressão, porque às vezes a queda da pressão dá um pouco de tontura também. Aí eu fui ver, ela estava elevada, mas não tão elevada, né? Ela estava indo um pouquinho acima do limite, porque eu estava com dor. Depois, quando passou a minha dor, eu medi de novo e ela estava normal, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Em todas as situações de estresse, a minha pressão fica muito alta, então também é um sinal de alerta, tudo bem? Enfim, da onde vem essa pressão? O que que pode causar? Maus hábitos de vida. E genética, tá, gente? Claro, né? Mas ela é mandatória? Não, ela não é. Maus hábitos de vida são os maiores contribuintes para desenvolver diabetes e hipertensão arterial. Então, obesidade, falta de atividade física, aumento dos índices, né, de colesterol e triglicérides, má alimentação, então, né, perdão, que vem de tudo isso, uso de sódio em excesso, né? Então, alimentos ultraprocessados, salgadinhos, muita gordura, refrigerante, tá? Estresse o tempo inteiro. Estresse com a ninguém tem, né, gente? Estresse o tempo todo. Álcool em excesso e uso de cigarro. Cigarro de qualquer forma, né? O cigarro o cigarro eletrônico, o cigarro normal, o cigarro narguilé, né? Então, qualquer uso, né, de tabaco e nicotina acaba prejudicando muito a saúde. Desculpe. Ai, ai. Vamos lá. E aí, é, quando eu falo de hipertensão, muitas vezes as pessoas falam, mas o médico falou que eu tenho hipertensão faz tempo, mas eu nunca senti nada, né? Muitas vezes isso acontece, não é incomum, gente, muito pelo contrário, tá? A pressão, ela altera, mas conforme vai passando o tempo, parece que o corpo vai se habituando àqueles altos níveis, né? Então, o que acontece? A gente até chama de assassino silencioso. Acontece que ao longo do tempo, com esses altos níveis de pressão, a pessoa vai tendo, né, o sistema cardiovascular danificado e não sabia.
e vai sentir alguns, né, alguns sintomas quando ela está muito alterada. E às vezes já há um bom tempo, tá? Mas quando tem sintomas principais, dor de cabeça e tontura, tá? Às vezes um zumbido, no ouvido, assim, algum incômodo, né? A visão meio turva e o sangramento, né? Dor no peito e fraqueza vem aí em decorrência de umas, das medidas muito mais altas, tá? Bem, fora todo esse desconforto, né? O problema, o grande problema são as complicações. Elas podem ser severas, tá? E vai depender de muitas coisas, né? Vai depender da adesão ao tratamento, vai depender da mudança de hábitos de vida, vai depender da idade da pessoa, da genética, vai depender de muitas coisas no aparecimento dessas complicações. Mas o fato pode ter derrame cerebral, que é o tal do AVC, né? Pode ter arritmia, então, complicações cardíacas que podem levar ao infarto agudo do miocárdio, tá? Então, esse infarto, muitas vezes, ele pode ser fatal, né? Então, esse é o grande problema. Ah, Monize, mas então, o que eu tenho que fazer? Ué, eu tenho que esperar aparecer sintomas? Não, eu tenho justamente que pensar na minha saúde de forma preventiva, né? Quer dizer, eu tenho maus hábitos, eu estou muito acima do peso, eu ando muito sedentário, eu vou tendo que melhorar essas condições, tá? Mesmo que eu não tenha sintomas, mesmo que eu até faça o meu check-up lá anual e eu esteja meninão, né? Tudo bem, a pressão boa, mesmo assim, ainda assim, eu preciso manter hábitos mais saudáveis, porque daqui a pouco, né, o corpo ele vai cobrar. Lá no meu envelhecimento, ele vai cobrar, né? Imaginem, quem está acima do peso, né, quem tem altos índices de gordura, faz os órgãos trabalharem mais. Então, eles vão ficarem mais, né, eles ficam gastos antes do previsto para ele, né, lá no envelhecimento. Então, isso vai ser cobrado de uma certa forma, a gente pode pensar dessa maneira, tá? Então, é preciso manter hábitos saudáveis desde agora. Principalmente, mesmo sem ter nada, né? Tudo bem? O diabetes, da mesma forma, né? Eu vou falar para vocês que as causas, né? Os riscos para o diabetes são muito parecidos ali com o aparecimento da pressão alta, né? Então, vai depender muito de mudanças de comportamento, de hábitos de vida saudáveis. Obviamente, com componente genético, mas às vezes a pessoa não tem ninguém na família e aparece diabético, né? Mas como assim? Não tem que ter? Não, não tem que ter, não é mandatório, tá? Bom, o diabetes, ele é uma doença que é crônica também, ou seja, a pessoa fica lá a vida toda lidando com ela, né? Mas lida muito bem, tá? Existem tratamentos e mudanças de hábito que são essenciais para uma qualidade de vida perfeita. E o fato é que esta doença, ela tem algumas nuances, né? Vamos dizer assim, a gente tem um órgão que é o pâncreas, que produz a insulina, né? Que é um produto do corpo, né? Uma substância que o nosso corpo produz, que vai transformar a glicose que vem dos alimentos em energia para a célula, ou seja, todas as células do nosso corpo precisam de energia para funcionar. Então, meu neurônio, para eu falar, para eu pensar, enfim, para fazer os meus outros órgãos funcionarem, precisa ter energia. E essa energia vem da glicose, que vem dos alimentos. Só que a glicose sozinha não faz energia, precisa da insulina. O que acontece no diabético? Ou esse pâncreas está com defeito e não produz insulina, que é o diabetes tipo 1, ou esse pâncreas produz insulina. Só que o corpo tem um outro defeitinho ali, que é no receptor da insulina, não consegue usar a insulina produzida. O que acontece com a glicose? A glicose fica ali, ó, passeando no sangue, sem entrar na célula, e a célula sem energia, ela não funciona, e ela vai morrendo.
Tudo bem? Então, não, né, Moniz? Não tá tudo bem. É bastante complexo, mas faz todo sentido, né? Nesses tipos de diabetes, a gente tem os principais aqui, que são o diabetes tipo 1, que é aquele que eu falei que não produz insulina, o diabetes tipo 2, que produz a insulina, mas não sabe usar, o diabetes gestacional, que é o tipo 2, mas nesse momento específico da gestação, e o diabetes tipo MODI ou LADA, que é o diabetes misturado, tipo 1 e tipo 2. Bem raro, mas que existe também. Bem, olha lá. Então, só para a gente ver a imagem, o tipo 1, olha lá, tá o pâncreas aqui, ele tem esse formatinho amarelo aí, ó, parece meio que uma banana, sei lá, alguma coisa assim, e ele não consegue produzir a insulina. Então, não tem insulina aqui, ó, no sangue. O sangue está representado aqui por esse quadradinho. Tem a porta, tem o receptor, tem a glicose aqui, mas não entra na célula porque não tem a entrada da insulina que ele não produziu. Já o tipo 2 tem produção de insulina, olha lá, ele tá bonitinho, produziu, a glicose tá aqui também, só que o receptor ele não capta a insulina, tá? Então, a célula também não tem energia e a glicose fica ali. O que quer dizer isso? A glicose vai ficando, vai ficando, vai ficando no sangue, sobe a taxa de glicemia. Glicemia, glicose no sangue. É o açúcar no sangue, falar, meu açúcar tá alto. É esse aí, tá? O gestacional acontece, então, por alguma razão, os hormônios da gestação, eles diminuem a ação da insulina. Ela até consegue, né? O pâncreas está produzindo, ela consegue entrar ali, mas ela não consegue transformar. Faz a transformação na energia. E aí fica a insulina lá sem uso, fica a glicose sem uso, né? E aí o que acontece? Toda essa glicose circulante no sangue vai via cordão para o bebezinho, né? Via cordão e placenta. E o bebê, que não é bobo nem nada, que tem pâncreas, produz mais insulina, porque tá vindo muita glicose, tá vindo muita glicose. Então ele entende que ele precisa dar conta daquilo. Então o pâncreas dele tá lá a todo vapor, a todo vapor, né? A mãe pode sofrer algumas consequências, alguns sintomas ruins da hiperglicemia, que é essa, né, açúcar elevado no sangue. Mas o bebê, ele vai levando numa boa. Porém, quando ele nasce, né? O que que acontece? Corta esse cordão. Então, para de ir tanta glicose. Só que o pâncreas dele já está produzindo a todo vapor. Ele tem mais insulina que glicose. Então, o que que ele vai fazer? Ele acaba com aquela glicose, ele acaba com aquela glicose que está vindo da onde agora? Das mamadas, né? Então, ele acaba com tudo aquilo e o bebê pode ter uma queda na glicemia. Baixa muito a taxa de açúcar, né, de glicose no sangue dele, e isso pode levar ele até ao coma e morte, porque a hipoglicemia, ela é muito severa, tá? Então, esse é o grande problema, esses bebezinhos de mães diabéticas, geralmente vão para UTI, né, por conta dessa condição. Depois isso se regulariza, mas se não for tratado imediatamente, ele pode morrer, tá? Depois da gestação, os níveis de glicose e insulina tendem a normalizar na mãe. Por que que isso aconteceu? Aconteceu por uma ação dos hormônios, porém, a maioria dessas mulheres aumentaram muito de peso na gestação, ou são mais velhas e aumentaram de peso, tá? Então, tem alguns cofatores para que isso apareça, tá bom? Então, só para a gente retomar, fixar aqui. Pâncreas saudável produz insulina, o receptor capta bem bonitinho ali, e a glicose também vai no seu receptor e eles se transformam em energia, tá bom? O diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona, não libera insulina, ele não sabe produzir, fica a glicose circulante. E o diabetes tipo 2, ele até produz insulina, mas o receptor não capta, não sabe, não funciona, tá bom? Então, a glicose também fica ali, só causando problemas. Os principais
sintomas de quem está se tornando diabético, principalmente, né, naquele início. Cansaço, fome e sede em excesso. A pessoa tem fome, tem muita sede, emagrece, tá? E tem um excesso de urina, ou seja, principalmente à noite, acorda para fazer xixi várias vezes. Então, gente, assim, uma dica, né? É normal eu acordar várias vezes? Depende. Depende. Você já sempre acordou? Então, talvez seja o seu normal. Mas se eu nunca acordei e agora eu passei a acordar 4, 5 vezes, alguma coisa está errada. Eu preciso identificar o que é. Eu tenho que verificar. Tudo bem? Então, toda vez que tiver uma mudança, né, principalmente para algo que está incomodando, a gente tem que, né, as pessoas tendem a deixar para lá e vai passar, né, tá bom? Mas precisa ir investigar. Por conta desse excesso de glicose no sangue, tem dor na perna, má circulação, parece que está pesada a perna, formigamento, tá? A visão fica meio turva e os machucados demoram a cicatrizar, porque a glicose ali, muita glicose no sangue, ela dificulta o processo de cicatrização. Tá? E, né, o que pode desencadear, né? Então, frequentemente, né, a gente vê os maiores riscos, né, as pessoas com sobrepeso, aquela obesidade, aquela gordura localizada na região abdominal, ela é importantíssima, causadora aí de diversas comorbidades, como insuficiência cardíaca, insuficiência vascular, diabetes, pressão alta, infarto, derrame, né? As pessoas mais velhas, né, então, conforme vai envelhecendo, vai sendo mais suscetíveis, né? Quem tem hipertensão arterial, então às vezes é um combo, né? A pessoa tem hipertensão e tem diabetes, e acaba uma trouxe a outra, né? A hereditariedade, então não é incomum a gente ir ao médico e o médico perguntar: tem alguém na sua família com diabetes? Tem alguém na sua família com pressão alta? Não quer dizer que esta pessoa ela tem mais risco do que uma pessoa que não tem. Mas isso não quer dizer que ela vai ter, e nem quer dizer que a outra, que não tem ninguém na família, também não vai ter. Vai depender do hábito de vida, tá? Por quê? Né? Assim, o que tem de complicação, como eu falei lá na hipertensão, são complicações severas, né? E aqui não é diferente, tá? Mas elas são evitáveis, sim. Você pode evitar. Tá? Então, a partir do momento que essas doenças se instalam, a gente consegue reverter muitos quadros. Não é incomum a gente ver assim, por exemplo, o paciente obeso fez cirurgia bariátrica, por exemplo, né, para redução de peso, e ele parou de tomar remédio para pressão alta. Ele diminuiu a quantidade de medicação para o diabetes. Então, assim, ele ganha qualidade de vida com a redução do peso, com a adoção de hábitos mais saudáveis. Né? Então, a gente tem muito essas cenas de sucesso, né? Esses cases de sucesso. Tá? Por isso que tem que falar mesmo dessa situação, tá? Os principais problemas, né, as principais complicações são as doenças renais. Então, muitos pacientes passam a ter que fazer diálise por conta de falência renal. Doenças oculares, problemas de visão mesmo, então perda da visão, tá? Neuropatia diabética, que é aquela coisa do formigamento, da má circulação, então, às vezes as pessoas estão cozinhando e elas não sentem que queimou com vapor, porque não tem muita sensibilidade ali. Algumas pessoas se machucam no pé, ou o sapato está muito apertado, fez uma bolha, começa a fazer um ferimento, a pessoa não sente aquilo ali, né? E aí fica super difícil de tratar. Muitos precisam de amputação de dedos, de partes do pé, por conta dessa condição, né? Um diabetes descompensado e mais avançado. A genética, gente, não é mandatória, ela não é destino. O meu pai teve, eu vou ter também. Possivelmente, talvez mais provável que a pessoa que não teve, né? Um risco maior. É por isso que você vai cuidar antes. Você vai cuidar primeiro, né? Você vai olhar para isso com um pouco mais de carinho, tá? E aí, o cuidado, né? A partir do momento que essas doenças se instalam, os cuidados, eles têm que ser multiprofissionais, né? Tem que ter acompanhamento médico, equipe que possa te assistir,
né, no todo, porque, como eu falei, não é só medicamento, não é só tomar a insulina, não é só tomar a canetinha, né? Tem que ter um controle rígido da glicemia para ver se realmente aquela quantidade está adequada. Tem que ter a ingestão de alimentos nutritivos, saudáveis, em quantidade adequada. Então, precisa de um nutricionista acompanhando, pelo menos no início, para que a pessoa aprenda, né? Reaprenda, talvez, né? A comer. Exercício físico também, com supervisão, né? Para ver até onde eu posso ir, o que mais eu posso fazer. E à medida de que isso vai sendo inserido no estilo de vida, muitas pessoas param de tomar remédio, como eu falei, voltam a ter hábitos que tinham antes, né? E por conta da vida aí, do estresse, acabou abandonando, né? E voltam a olhar para a sua saúde, né? Para o seu estilo de vida. Não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para ter a mudança radical de uma vez. Às vezes, algumas pessoas se veem obrigadas a isso, né? Mas a ideia é que isso seja gradual. Então, como está o seu estilo de vida, né? O que você está comendo, o que você está fazendo de lazer, como está a questão de se mexer, né? Precisa virar né? Um alucinado do CrossFit, das corridas. Não precisa virar atleta de uma hora para outra, mas precisa se mexer, o corpo precisa de movimento, o corpo precisa de descanso adequado. Ai, Moniz, mas eu não tenho tempo. Então, que sejam 4 horas bem dormidas, né? É assim que a gente tem que adequar o nosso dia a dia. Acalmar a mente de alguma forma, se distrair, né? Compartilhar com as pessoas que você gosta, porque este aqui é o caminho. Este é o caminho da longevidade saudável, né? Ou com qualidade, porque às vezes eu tenho pressão alta, mas eu tenho qualidade de vida. Eu consigo manter ela compensada com todos os cuidados que eu vou. E eles só me beneficiam, eles não me custam, né? Essa é a ideia. Então, gente, o que eu proponho para vocês é que a direção, né, é mais importante que a velocidade. Então, mude os hábitos aos poucos, né? Não adianta, agora eu vou parar de comer e tal. Não, é aos poucos para que você consiga bancar isso, que você consiga manter, porque é muito mais importante do que parar de tomar refrigerante essa semana, é você manter aquilo e se controlar. Um dia, eu quero tomar tal coisa, estou dando um exemplo do refrigerante, mas eu vou tomar um pouquinho e acabou. Não é o meu hábito tomar todo dia, substituir refeições. Tem gente que substitui refeições por coisas do tipo café, próprio refrigerante, entende, né? Então, assim, como que o corpo vai funcionar adequadamente dessa maneira? Se ele depende, né? Depois daquela conversa que eu tive da glicose, a célula precisa de energia, como ele vai funcionar adequadamente? Mesmo que você não tenha diabetes, ele, ele não entende, né? Que você tem que lidar daquela forma, né? Muita gente fica muito tempo sem comer, porque, ai, não dá tempo, né? E por aí vai, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a gente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido e eu peço muito que vocês levem as informações para quem vocês gostam, porque isso também é uma premissa, né? De profissionais da saúde, como eu, como o pessoal do NA, querem, né? A gente quer que todo mundo fique bem. Não só os meus alunos, o pessoal da minha palestra, o pessoal que é da seguradora, não, né? O pessoal, só o pessoal da Macron me interessa. Não, os familiares me interessam, né, os conhecidos me interessam. Então, quanto mais vocês compartilharem informações seguras, né, sobre educação e saúde, mais a gente vai aumentar, a gente vai multiplicar bons hábitos na população de modo geral. E aí, quem sabe, a gente diminui todos esses números, né? Tá bom? Então, eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchauzinho.